Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está chegando aí. Vamos chegando. O pessoal está entrando aí aos pouquinhos. Vamos lá falar de um tema muito importante para você que não me conhece ainda. Meu nome é Diego Ferreira. Sou consultor e CEO da Multiconsultoria. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que a gente já vem falando sobre ele já há muito tempo. A gente já vem conversando sobre este tema já há muito tempo. Na verdade, eu já escrevi artigos sobre esse tema em 2014, em 2015, em 2017. Então já é um tema que a gente vem batendo já há muito tempo. Há muito tempo nós aguardamos aí uma renovação na legislação na área de licitações. Eu trabalho com licitações já há mais de 20 anos. A minha primeira licitação foi quando eu tinha 13 anos de idade. Trabalhava numa padaria, olha só, e aí foi que começou toda a minha vida com licitações. Então é muita estrada por todo esse caminho. A gente já tentou por diversas vezes no Brasil ter essa alteração legislativa e agora nós conseguimos. Então o pessoal está chegando aí para que a gente possa bater um papo a respeito dessa legislação. Hoje nós vamos navegar por toda ela. Tá? Nós vamos conhecer, na verdade, o meu intuito aqui é desmembrar a legislação para que você consiga se localizar dentro dela. Se você pegar essa legislação para leitura, nós estamos falando aqui da Lei 14.133, não sei se dá para você ver aí, 14.133, legislação que trata sobre licitações e contratos administrativos. Se você pegar para ler, como eu estava dizendo, você vai ver que ela tem uma linguagem muito fácil, muito simples. Qualquer pessoa que pegar para ler esta lei vai entender perfeitamente. Ela está muito bem escrita, muito bem dividida, muito bem colocado suas terminologias. Então, assim, é uma legislação para qualquer um conseguir ler, tá? Com qualquer um conseguir entender o que está escrito. É óbvio que o procedimento que está por trás dessa escrita é algo um pouco mais complexo, que precisa aí ter um estudo mais avantajado, que você precisa aí chegar num conhecimento maior para que você consiga daí fazer a aplicação correta da legislação. Perfeito? Estamos então entendidos? Vamos, quem já me conhece, quem já acompanha os meus vídeos aí nos canais, nas redes sociais, sabe que eu não gosto de enrolação, vamos direto ao ponto, direto ao que importa. Aquele que não entrar agora, aquele que não estiver aqui presente no vídeo agora, nessa live, vai ter a oportunidade de poder assistir depois, vai estar lá no meu canal, lá no canal da Multiconsultoria e Treinamento no YouTube. Você vai ter o acesso a essa live depois. Não vou publicar já hoje ou amanhã, não, vai demorar alguns dias aí para a gente estar colocando lá, preparar o vídeo certinho e estar disponibilizando para vocês lá. Você que está aqui agora, você vai ter a oportunidade de sair na frente, de conhecer aquilo que precisa. O nosso intuito aqui é tratar da lei de forma prática. Assim como todos os trabalhos que eu realizo na internet, eu procuro sempre trazer a forma prática, tá? Eu não vou ficar com embromation aqui, como posso dizer, com juridiquês, tá? Porque não é isso que nos interessa. Você que me acompanha é quem precisa utilizar essa legislação na prática. Como vai acontecer verdadeiramente? Poxa, Diego, como que vai ser minha vida com licitações agora? Eu estou começando a aprender sobre licitações e já mudou tudo. Como vai ser? Então, eu convido você que está começando agora a prestar bastante atenção. Eu vou dar muitas dicas aqui dentro dessa live, como você vai buscar conhecimentos. Também vou disponibilizar para você aqui também ferramentas que nós temos dentro da Multi para que você consiga, acima de tudo, se capacitar e se tornar um campeão em licitações. Pessoal que está no nosso grupo aí também, os empreendedores de sucesso do nosso canal do Telegram, tô vendo já que algumas pessoas têm entrado aí, seja bem-vindo. Vamos lá para o conteúdo, que é o que nos importa. Bom, então nós temos uma legislação que ela vem sendo construída a um decorrer de tempo muito grande, muito grande. É uma legislação que está sendo discutida desde 2007. Então por aí você já vê, desde 2007, nós já passamos de 10 anos, são
13 anos em discussão para chegar em alguma coisa. Será que no que chegou é exatamente o que o Brasil precisa? Isso nós vamos ver. Vou deixar para você tomar essa decisão. Não vou te dar a minha opinião, porque eu não quero formar opinião diante disso. Eu quero que você simplesmente entenda como que funciona a legislação. E aí eu preciso começar aqui falando para você que é uma legislação, então como nós vimos, ela foi sancionada na quinta-feira passada, no dia da mentira, tá? No dia da mentira, parece uma mentira de tanto que a gente esperou para sair do forno. Então, no dia 1º de abril de 2021, o nosso queridíssimo presidente da República sancionou a Lei de Licitações, Lei 14.133. Se você tiver a oportunidade de pegar aí na mão aí essa lei, se tiver com baixar ela aí rapidinho, abrir aí no site no site do governo, para que você possa acompanhar aquilo que nós vamos falar aqui, seria interessante. Se não tiver, não tem problema também, que eu vou falar para você aqui dos artigos, e aí você vai anotando aí também. É interessante que você possa anotar para um estudo posterior aí para a questão prática, tá ok? Então, nós temos aqui, então, de imediato, o sancionamento dessa legislação no dia 1º de abril, perfeito? Para eu começar a falar dessa legislação, eu preciso começar do fim para o início. Não posso começar do início. Por quê? Quando nós pegamos essa legislação, lá no seu último artigo, que é o artigo 193, ele fala da revogação das legislações vigentes. Perfeito? Então, eu vou pegar aqui na minha legislação. Eu sou meio antigo, gente. Eu gosto do papel. Eu gosto de papel, por mais que está aqui no computador também, mas eu gosto de ter aqui no papel. Então, o artigo 193, ele fala o seguinte: revogam-se. Você precisa saber isso porque como que vai ficar agora? Tem a 8666, mas a 8666 ela deixa de existir, eu atuo só com a 14.133, o que eu faço a partir de agora? Então, o artigo 193 nos responde isso. O seu inciso primeiro diz o seguinte: os artigos 89 a 108 da Lei 8666 são definitivamente revogados a partir do cumprimento dessa lei. O que a gente tem que entender aqui? Toda legislação que entra em vigor, quer dizer, corrigindo, a maioria das legislações que entram em vigor, que são sancionadas, ela tem um período de implantação que a gente chama de vacatio legis. Então, ela tem um período de vacácio, que é o período que ela vai entrar em vigor. Essa legislação entrou em vigor no dia útil seguinte, imediato, tá? Imediato é o quê? Imediato à data de sancionamento. Então, ela foi sancionada na quinta-feira, dia 1º, dia 2 foi feriado, aí veio sábado, veio domingo, hoje ela está entrando em vigor. Tá? Então, a partir de hoje, essa lei está valendo, tá? Essa lei está valendo. Então, por isso que nós temos que ter o cuidado de qual legislação que vou utilizar para cada processo licitatório que eu vou operar a partir de agora. Então, aqui ela está falando para a gente que dos artigos 89 ao 108 está definitivamente revogado a partir de hoje, tá? Esses artigos estão revogados. Do que trata esses artigos? Então, esse inciso primeiro está falando dos crimes e das penas que são aplicadas aos atos licitatórios. Aquilo que você cumpre aí dentro do ato licitatório. Fez alguma coisa de errado? Vai ter um crime, vai ser criminalizado e vai ter uma pena específica para aquilo. E também fala do processo e do procedimento judicial para a penalização. Tá? Então, ela extingue isso. Por que ela extingue essa questão? Porque ela quer dizer o que aqui? Então, está revogado esses artigos da Lei 8666 e aplica-se, então, a lei atual, a 14.133, nesses quesitos a partir de agora. Tá? Nós vamos ver o que ela fez de alteração já logo em seguida, tá bem? Vamos completar aqui só o artigo 193 primeiro. O inciso segundo, ele fala o seguinte: a Lei 8666... e a Lei 10.520, lembre-se, Lei 8666 institui a licitação no Brasil anteriormente, né, que é uma lei lá de 93. E a 10.520
institui a modalidade pregão. Perfeito? Essas duas leis estarão revogadas quando? Após decorrido 2 anos da aplicação da lei que nós estamos tratando aqui, a 14.133. Então, a contar da data de ser sancionada, a contar do dia 1º de abril, essas duas legislações vão deixar de existir daqui 2 anos. Isso quer dizer que, nesse momento, nós podemos ter licitações a partir de hoje que vão estar utilizando a Lei 8.666 ou a Lei 14.133. Presta atenção, é ou, não é e. Ela só vai utilizar, se a licitação for na 8.666, ela só vai utilizar questões do artigo referente à pena. A pena da 14.133. Todo o resto, todo o rito, tudo que acontece dentro de uma licitação, vigora-se a 8.666, tá? Então, isso vem no preâmbulo do edital. No preâmbulo do edital, ele já vem lá. Aplica-se a este edital a legislação tal e nas suas seguintes. Perfeito. Então, lá você vai ver qual a legislação que está sendo aplicada a esse edital. A 8.666 ou a 14.133. Por quê que foi colocado isso aqui? Que a gente entender. Infelizmente, hoje, mesmo com a Lei 8.666 sendo uma lei lá de 93, a gente ainda se depara com comissões de licitações e pregoeiros que não sabem nem o que está fazendo. Que, infelizmente, não tem nenhuma condição de estar operando, realizando um certame licitacional e estão ali numa função realizando aquilo que eles não sabem nem fazer. E dessa forma, agem de forma incorreta, agem de forma ilegal. Então, esse quesito aqui de 2 anos, ele dá o direito, ele dá aí a possibilidade para aquele que tem dificuldade com a aplicação da legislação, ele possa se atualizar e consiga aplicar essa legislação dentro de um lapso temporal. Então ele vai ter tempo aí de conhecer melhor essa legislação e desenvolver ela. Perfeito? Então isso aqui não é por causa de nós, licitantes. Isso aqui é por causa dos órgãos públicos, para que eles possam se adaptar, conhecer, né? Porque você vai ver que tem muita coisa aqui que mudou para eles nessa legislação. Para eles mudou bastante coisa. Para a gente não mudou muito, né? Para o licitante, para você empresário, não mudou tanta coisa. Mas para o órgão público mudou bastante coisa. Então, é por isso dessas questões. Então, aqui nós temos somente 2 incisos, tá? Somente esses 2 incisos. Então, essas são as 2 situações de revogação. Artigo 193, Lei 14.133. E aí nós podemos começar a falar, então, dessa legislação. Porque nós falamos quando ela vai funcionar, em qual situação ela vai ser aplicada. Então, daqui em diante, a gente consegue falar a respeito dela. Então, como eu falei lá, o que vai aplicar da Lei 14.133 quando o edital estiver prevendo a Lei 8.666? Olha, presta atenção no que eu estou falando. O edital está prevendo a aplicação da legislação 8666/93. Porém, a parte de crimes e penas é a aplicação da 14.133 devido à força do artigo 193, inciso 1º. Então, o que ele fez? Essa legislação ela fez uma inclusão e alteração do Código Penal brasileiro. Então, nós temos uma alteração do Código Penal. O artigo 137 do Código Penal, ele ganhou vários itens. Então, quando a gente pega aqui na parte, deixa eu pegar aqui para você, na parte de alteração legislativa que está estipulada dentro da nossa Lei 14.133, nós vamos ver aqui, ó, artigo 177, 177, é onde começa das alterações legislativas. Ali nós vamos ver tudo que foi alterado. Então tem a alteração que aconteceu no Código de Processo Civil e a maior parte é no Código Penal, que é o artigo 178. Então o artigo 178, ele discorre para a gente
todas as aplicações penais que existem agora para o mundo de licitações. Ficou muito prático, ficou muito fácil de entender, porque aqui está dizendo assim, por exemplo, a contratação direta ilegal. Então já tem aqui artigo 337-E do Código Penal. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Você pode ver que as penas também aumentaram. De 4 a 8 anos, nós já estamos dentro do perfil de semiaberto. Nós já estamos dentro do perfil. Antes nós tínhamos aqui uma aplicação branda que ficava dentro de uma situação de reclusão no regime aberto. E aí, como você sabe, no Brasil, nós bem dizendo, não temos regime aberto. Então a pessoa acabava ali recebendo benefício de substituição de pena, né? Prestava serviço à comunidade e tudo mais. Hoje não, agora nós temos aqui uma pena mais firme, de 4 a 8 anos. Então, se o cidadão pega 4 anos, 5 anos, ele está no semiaberto. Se ele pega 8 anos, já é fechado, entendeu? Então, é uma situação já um pouco mais grave. Então, você precisa conhecer tudo que está aqui e, óbvio, sempre andar pelo caminho correto, para não ter nenhuma dor de cabeça. Perfeito? Então, é por aí que a gente começa, então, a entender as alterações que teve. Então, você vai se apegar ao artigo 178 da Lei 14.133, pois esse artigo 178 ele vai estar vigorando quando o edital prever a aplicação da 8666. Perfeito? Podemos passar, então, que isso aqui você não vai nem precisar se preocupar, porque você não vai fazer coisa errada e você não vai se preocupar com a aplicação penal. Então, não precisava nem estar falando isso para você, né? Então, ótimo. Então, vamos lá. Para a gente conhecer aqui a nossa legislação, eu quero discorrer com você, mas eu não vou ficar lendo todos os artigos. Eu vou falar para você, olha, do artigo tal ao artigo tal, trata a respeito disso. Tem isso, isso e isso de mudança. Então, eu vou te falar aqui já mais mastigado, para que você também não perca tempo na leitura da lei. Então, você já vai direto naquilo que você precisa. Perfeito? Uma maguinha aqui que a garganta já vai secando. Fica à vontade, você que está acompanhando aí também, de deixar suas perguntas, caso você tenha alguma questão. Espera eu falar aqui bem para você. Eu não gosto de ficar interrompendo, né, fazendo que nem o povo da internet aí gosta de fazer, interage toda hora, fulano de tal, ou ciclano. Não, eu vim aqui para te entregar conteúdo, então eu vou te entregar conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, deixa a sua dúvida aí nos comentários, que daí eu vou responder sua dúvida no final, tá? Para que você possa aí sair daqui sem dúvida nenhuma. Perfeito? Ah, e também vou lembrar você, agora no mês de abril, nós estamos lançando a nossa formação de analista em licitações de forma online. Você que já fez o curso presencial com a gente, você que já teve, né, conosco aí, já sabe como funciona. Agora nós estamos lançando de forma online. Infelizmente, nós tentamos até o último tempo fazer presencial, mas a pandemia não deixou a gente fazer presencial mais. Então agora vai ser online e você vai receber todo o conteúdo que você receberia no presencial, vai receber online também. Tá muito legal o curso. Fica atento aí que nos próximos dias a gente já vai estar lançando ele. Então vamos lá, sem mais delongas. Artigo 5º, já vou direto para ele porque os 4 primeiros artigos, eles são um embromation legal. Fala para que serve a lei, dá um porquê que veio, porquê que mudou. Então é coisa que pra gente é balela, tá? Então é cumprimento legal. O artigo 5º é interessante porque na 8666 nós ficávamos perdidos com a questão de princípios. Nós tínhamos que buscar princípios na lei, nós tínhamos que buscar na Constituição Federal, nós tínhamos que buscar no Código Civil. Os princípios eles estavam espalhados na legislação e isso atrapalhava muito o trabalho, né? É óbvio que com a experiência no dia a dia você já tem os princípios na cabeça e você não precisa mais ficar buscando nada. Agora não. Agora nós temos os princípios todos no artigo 5º. Então aqui no artigo 5º você já vai conseguir ter tudo aqui, ó. Esse eu vou ler para você porque esse aqui é legal, porque você já vai entender que está tudo muito claro, ó. Na aplicação desta lei serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Perfeito. O LIMP. Da onde? Constituição Federal.
do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, e aí vai, e aí vai. A gente tem aqui vários princípios e já está aqui tudo para você. Então você não precisa mais ficar procurando no monte de legislação. Então lembre-se, vou montar um recurso, vou montar uma contrarrazão, tem que me basear porque o meu concorrente deixou de observar algum princípio, é aqui no artigo 5º que eu vou me basear. Se a licitação estiver baseada na Lei 14.133, vou me basear aqui neste artigo 5º. Perfeito? Aí, em sequência, a legislação traz para a gente do artigo 6º, quer dizer, somente no artigo 6º, todas as definições que você precisa saber referente a licitações. Olha como o nosso legislativo foi legal com você que ainda não entende muito de licitação. Você tem aqui 60 incisos. 60 incisos para que você consiga entender tudo sobre licitação. Então aqui agora ele mastigou para você. Tá tudo mastigado. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, ó, só para você ter ideia. Algo que é muito simples, tá aqui também. Inciso 1. Órgão. O que é órgão? Então, ele fala pra gente aqui. Unidade de atuação integrante da estrutura da administração pública. Olha isso. Ele te fala a definição de órgão. Eu vou pegar outra aqui, ó. Licitante. O que é licitante? Poxa, você já sabe o que é licitante. Licitante é você que está me assistindo, que participa da licitação, que quer vender para o governo, quer ganhar dinheiro, tá? Então, mas aqui ele está falando pra gente, ó. Licitante. Pessoa física ou jurídica ou consórcio de pessoas jurídicas que participam ou manifesta a intenção de participar de processo licitatório, sendo-lhe equiparável para os fins desta lei, o fornecedor ou o prestador de serviço que, em atendimento à solicitação da administração, oferece proposta. Você, licitante. Você está vendo? Então o artigo 6º, ele nos traz 60 incisos. Esse daqui é algo que você vai pegar e você vai ler com muita calma. Com muita calma, porque às vezes você escutou uma palavra, alguém falando alguma coisa para outra pessoa dentro de uma sessão pública, por exemplo, e você não sabe o que é aquilo ali. Agora você tem a resposta. Você não precisa nem procurar definição no Google mais. Você pode pegar aqui direto nas definições da Lei 14.133, porque está mastigado. E aí você vai destrinchar tudo aqui muito simples, muito simples. Nem vou me apegar a ficar lendo tudo para você aqui, porque é muita coisa e não há necessidade de eu ficar falando para você, sendo que você pode simplesmente ler aqui e já encontrar todas as respostas que você precisa. E aqui, às vezes, ele traz ainda dentro de um inciso, ele traz tipo assim, a linha A, B, C e D. Por quê? Vai uma definição que pode se desmembrar em várias outras coisas. Então, tá muito claro, tá muito legal. Está parecendo que foi escrito por uma professora de português essa lei aqui. Então, ficou muito fácil para você entender. Aí nós temos do artigo 7º ao artigo 10, do artigo 7º ao artigo 10, nós temos aqui as orientações para agentes públicos. Então, você que estiver assistindo esse vídeo é um agente público, é uma pessoa que trabalha num órgão público, está vinculado a algum processo licitatório, não necessariamente que seja pregoeiro, que seja da comissão de licitações. Às vezes você é de um setor técnico que vai preparar, por exemplo, um projeto base para dar vida a uma licitação. Então aqui está falando do agente público, do artigo 7º ao artigo 10, fala do agente público. Olha como está bem alinhado, está tudo muito fácil, com títulos, subtítulos muito bem colocados. Nada de você pegar um artigo lá do começo e você acha a finalização dele lá no final da lei, que nem era antes. Era uma bagunça, né? Então agora está muito organizado, isso é muito legal. Aí nós temos do artigo 11 ao artigo 17, nós temos o processo licitatório. O processo licitatório em si. Ele vai falar para a gente aqui o que é o processo licitatório, o porquê do processo licitatório, qual é a sua aplicação, quais são os critérios de aplicação na administração pública, tudo que a gente precisa saber. Inclusive,
lá no artigo 17, que é o último artigo desse item que eu estou falando, ele vai falar para a gente das fases internas que passa esse processo administrativo para a formação da licitação. Então lá ele vai ter lá a fase preparatória, tudo aquilo que um agente público precisa executar para que dê vida a um edital e a uma concorrência. Aí, seguindo, artigo 18 até o artigo 27, nós temos definitivamente a fase preparatória, que é onde o órgão público, o agente público, vai realizar ali a montagem do projeto básico, do termo de referência, do edital, fazer a publicação desse edital e trazer à tona essa licitação. Então, do artigo 17, do artigo 18, artigo 17 é o processo licitatório, acabei de falar. Do artigo 18 até o artigo 27, nós temos toda essa questão. Tá vendo? Eu tô passando, gente, porque não mudou nada, tá? É tudo igual, é tudo igual. Aí depois, mais para frente, eu vou fazer outros vídeos falando especificamente de cada um desses itens dessa lei, e aí vou aprofundar em cada um deles, tá? Para que daí eu possa trazer esse conhecimento mais profundo. E se você for fazer também a nossa formação de analista em licitações, com certeza lá nós vamos destrinchar, lá nós vamos mastigar tudo e você vai sair de lá sem dúvida nenhuma, tá? Lembrando que na formação de analista em licitações, além das aulas gravadas, nós temos mentorias em grupo e você pode tirar dúvida durante um ano. Dúvida procedimental, dúvida jurídica, dúvida relacionada aos processos de licitação que você estiver participando. Então não perca essa oportunidade. E aí nós chegamos aqui no artigo 28, que é o que nos interessa bastante. Aqui começa então a falar das modalidades. Vamos relembrar aqui o que nós temos de modalidade hoje, né, na aplicação da Lei 8.666 e na aplicação da Lei 10.520. Nós temos então, em primeiro lugar, concorrência pública, tomada de preço, carta convite. As três modalidades da Lei 8.666. Aí nós temos mais duas que são de aplicações específicas, que nós temos o leilão e o concurso. Essas são as 5 modalidades da 8.666. E aí nós temos o pregão da 10.520. Perfeito? Então, isso é o que nós temos em aplicação hoje. E ainda podemos ter a aplicação em até 2 anos. Perfeito? A Lei 14.133, ela muda um pouco esse cenário, tá? Ela vai trazer aqui pra gente, então, no seu artigo 28, nós temos, então, inciso 1, pregão. Inciso 2, concorrência. Veja bem, olha o que eu tô falando. Sumiu daqui tomada de preço e sumiu daqui o convite. E nós já vamos falar a respeito desses dois. Terceiro, concurso, que é específico, perfeito. Quarto, leilão, para alienação de bens. E quinto, o diálogo competitivo, que foi incluído agora na legislação, que antes nós não tínhamos ele. Então eu vou te explicar também o que é o diálogo competitivo. Mas veja bem, ao tirar aqui a tomada de preço, nós extinguimos a questão de valores. Antes nós tínhamos uma distribuição, até um determinado valor era carta convite, até outro determinado valor era a tomada de preço e acima daquele valor era concorrência pública. Perfeito? Hoje nós não temos mais isso. Hoje nós temos a aplicação de acordo com o tipo de licitação, pregão. E outros tipos, concorrência pública. Então, concorrência pública pode todos os tipos de licitação, pode todos os critérios de julgamento, para falar aqui a palavra correta. Pode, então, em concorrência, todos os critérios de julgamento. Lembra do critérios de julgamento? A gente já vai falar em seguida aqui, vou até adiantar um pouquinho. Critério de julgamento é quando a gente falava lá, se é por menor preço, se é por técnica e preço. Tá? Então, isso é critério de julgamento. Aqui, nós temos, foram criados outros critérios de julgamento também. Porém, aqui nós temos essa divisão. Concorrência pública, todos os critérios de julgamento. Pregão,
somente aquilo que vem tratar de menor preço. E nós vamos ter mais um que vai incluir, que eu vou falar em seguida, só para não sair aqui do script que eu montei para falar para você, e também para não sair da ordem da lei, que você vai estudar depois e senão confunde sua cabeça. Então nós temos aqui então essa divisão, perfeito? Acabou a tomada de preço e acabou a carta convite. Coitadinho daqueles que usavam carta convite de forma fraudulenta. Fazia uma carta convite aqui, outra ali, outra lá e agora acabou. Você tem 2 anos para usar a carta convite. Depois disso, acabou a carta convite. O que acontece? A carta convite é uma modalidade onde você pode licitar ela até R$ 176 mil. Então você tem um valor pequeno, porém você consegue fazer licitações, você consegue pegar licitações em vários órgãos diferentes como carta convite. Então o que acontecia muito? Muitas empresas, né, infelizmente empresas que eu posso tratar como inidôneas até, porque a pessoa que promove isso para mim é uma empresa inidônea, ela tinha acordos políticos com algumas prefeituras ou alguns órgãos, que seja em qualquer lugar, tá? E aí nesses acordos era feito a carta convite, porque a carta convite ela demanda de uma publicidade menor, ela só precisa ser afixada no mural do órgão. Então você não precisa publicar num diário oficial, você não precisa de nada muito grande e específico. Isso estava beneficiando empresas que estavam pegando carta convite uma atrás da outra. Então a gente vê aí empresas que num dia tinha, por exemplo, empresas de prestação de serviço, que em um dia tinha 10, 15, 20 funcionários e dali 6 meses estava com 10 mil funcionários. Falou, opa, mas como lá? Como assim? Não é assim que funciona, ninguém cresce assim tão rápido. Infelizmente é por essas situações. Então, a intenção de tirar certas modalidades daqui do circuito foi justamente essa. Você vai fornecer serviços comuns, vai vender produtos, você vai cair no pregão, não tem jeito. E no pregão você já sabe, meu amigo, vai ser publicado em diário oficial, vai ter uma ampla publicação e aí vai ter empresa de tudo quanto é lado participando e aí pode ser que o preço vai lá embaixo. Infelizmente, esse é um dos riscos de licitar. Esse é um dos problemas de licitar. Isso que a gente vem lutando para acabar, para que os órgãos olhem não somente para o princípio da economicidade, mas e sim olhem para uma questão de boa aplicação de serviços. Porque o órgão contrata com o menor preço, mas depois vem os prejuízos da má execução dos trabalhos, da falta de pagamento para os funcionários, e aí o órgão público ele é corresponsável por essa contratação. Então, nós temos muitos problemas desse tipo. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e com esse intuito foi tirado a carta convite e foi tirado também a tomada de preço. A tomada de preço já era uma modalidade perdida ali no meio, né? Porque se você faz o pregão, você tem a questão do pregão como tem que ser feito. Se você não faz o pregão, já faz lá para concorrência, porque daí pode ser qualquer valor, se for pequeno, grande, o valor que for é concorrência, entendeu? Então a tomada de preço ficava perdida. Aí você tinha aquela questão, a única questão de aplicação era a diferenciação de valor. Até determinado valor era a tomada de preço, acima daquele valor era concorrência. Então, para acabar com tudo isso, eles tiraram também a tomada de preço. Perfeito? Na continuidade, então, você vai ver aqui, isso aqui tudo eu estou falando para você, artigo 28. O artigo 28, ele só fala para a gente inciso 1, inciso 2, inciso 3, 4 e 5, que são os nomes das modalidades. Aí nós temos aqui no artigo 29, já em sequência, nós temos já tratando a respeito da concorrência e do pregão. Tá? Nós temos ainda 2 parágrafos no artigo 28, que eles vão falar o seguinte, vou até ler para você porque ele é muito importante para que você saiba aí. Parágrafo 1º. Além das modalidades referidas no caput deste artigo, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares, que nós vamos ver depois lá na frente. Eu não vou destrinchar todos os procedimentos auxiliares, porque é muito conteúdo, e aí eu vou depois gravar um outro vídeo para você, onde eu vou tratar a respeito dos procedimentos auxiliares, mas você já fica sabendo que tem, e eles estão no artigo 78 dessa lei, perfeito? E aí o parágrafo 2º fala que o seguinte, é vedada a criação de outras modalidades, pronto. É vedada a criação de outras modalidades.
Esse parágrafo aqui, se nós tivéssemos um parágrafo desse lá na 8666, nós não poderíamos ter criado o pregão. Olha para você ver a gravidade que esse parágrafo tem. Se nós tivéssemos esse parágrafo na 8666, não poderia ter criado o pregão, que daí veio a ser aplicado pela Lei 10.520. Então aqui o que está sendo aplicado agora, não adianta querer inventar coisa nova, que não dá. Para conseguir inventar coisa nova, tem que tirar esse parágrafo daqui, tem que revogar ele. Tá? Então aí tem que ter todo um procedimento legislativo para isso. Perfeito? Então o artigo 29 fala da concorrência e do pregão. E aí ele vai tratar aqui nas minúcias dessas duas modalidades. Você vai poder ler aqui depois com calma, tá? Para que você consiga entender. Na sequência, como eu falei para você, é do artigo 28 ao artigo 32, fala das modalidades. Então, cada artigo vai falar de uma modalidade. Então, tá muito fácil de você entender. Então, olha lá, pregão e concorrência, artigo 29, concurso, artigo 30, leilão, artigo 31 e o diálogo competitivo, artigo 32. O leilão e o concurso, você já sabe o que é. É a mesma coisa da Lei 8666, que você já sabe, quer se tornar funcionário público, vai ter que fazer um concurso. O leilão vai vender um bem público, tem que fazer um leilão para vender. Então você já sabe o que é. Não adianta, não vou nem ficar perdendo tempo com isso. Vamos direto no artigo 32, porque isso é novidade. Diálogo competitivo. Poxa, o que é isso? Uma modalidade nova. Essa modalidade ela é específica para os itens que já estão descritos na lei. Nós temos ali 3 situações de aplicação desta modalidade. Eu vou ler para você e vai ficar muito claro. Então aqui nós temos aqui a linha A, inovação tecnológica ou técnica. Então eu vou ter um diálogo competitivo entre uma ou mais empresas para tratar de uma inovação tecnológica, algo que não existe. É algo que vai precisar fazer do zero, tá? Não sei se ainda tem a possibilidade disso, mas pode ser que com o futuro aí venha aparecer. Então a lei já está preparada para isso, perfeito? Segundo item, que é a letra B. Impossibilidade de o órgão ou entidade ter sua necessidade satisfeita sem a adaptação de solução disponíveis no mercado. Também não sei se tem aplicação. Ainda não consegui enxergar. Vou fazer esse exercício e aí eu trago para você depois. E o inciso C, impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Aqui eu tenho certeza que vai vir engraçadinho, que vai querer fazer do tipo registro de preço, alguma coisa do tipo, fazer um registro de preço virar um diálogo competitivo, dizendo que era impossível mensurar a quantidade que ia ser utilizada. Gente, não é isso, tá? Não confunda uma coisa com a outra. A impossibilidade aqui de especificações técnicas é algo muito maior do que a gente possa pensar. Como, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, é impossível você conseguir mensurar algumas coisas que você vai precisar utilizar, como, por exemplo, oxigênio. Como que os hospitais estão conseguindo mensurar o quanto de oxigênio vai usar? Não sabe quantos doentes vai ter. Então isso é um diálogo competitivo. Eu posso chamar a empresa que fornece o oxigênio e falar, olha, não sei qual vai ser a minha demanda. Vem aqui, vamos ajustar esse valor aí e você vai fornecer pra gente. Tá? Então essa é uma aplicação mais plausível daquilo que nós temos de diálogo competitivo. Você está entendendo para que serve isso aqui? Isso aqui serve para ajudar com que o órgão público ele consiga de forma repentina, ter que fazer alguma contratação, compra, alguma coisa do tipo, sem passar por todo aquele processo moroso da licitação, que ele daí pode estar atrapalhando aí a questão de servir os munícipes, servir, né, as pessoas que estão aí necessitando da aplicação, tá? Então, o diálogo competitivo é para isso, perfeito? Aplicação totalmente específica. Tem que se encaixar aqui nesses itens. Se não se encaixar, não é diálogo competitivo. Vai para outras modalidades. Perfeito? Então, vamos seguir aqui então. Nós chegamos daí na sequência, então, como eu tinha falado, os critérios de julgamento. Tá? Os critérios de julgamento, nós vamos permanecer aqui ainda com o menor preço. Lembra do menor preço? Vou numa licitação da modalidade pregão. E lá todo mundo dá um leilão diminutivo.
dá o lance menor, dá um lance menor, dá o lance menor, dá o lance menor, ganhei a licitação. Ganhei com o quê? Com o menor preço de todos. Eu tive o menor preço de todos, então eu cumpri aqui o princípio da economicidade e vou ganhar essa licitação. Então, perfeito, o menor preço é isso, permanece, continua tranquilo. Aí teve uma inovação, já no inciso segundo teve uma inovação. Maior desconto. Maior desconto. Então, se é uma licitação, aqui o maior desconto, o pregão, perdão, ele só pode ser utilizado menor preço, como já é hoje, e agora também com um maior desconto. Isso quer dizer que pode ser que nós tenhamos, ainda nós não temos sistema para isso, ainda a gente não consegue ver tudo como que vai ser a aplicação real. Então, nós vamos ter que esperar um pouquinho, lembra que a lei está entrando em vigor hoje, né? Então, tudo é novo para você, é novo para mim, é novo para todo mundo. Então, nós vamos ter alguma licitação que ela vai ser do critério de julgamento maior desconto. Então, você vai ter lá 10 empresas entradas na licitação e aí você vai dar o seu desconto. O que vai acontecer disso aqui? Eu acho bem interessante, porque quando a gente vê principalmente o pregão eletrônico, tá? E eu vou falar para você já aqui do pregão eletrônico e você vai entender o porquê eu estou usando ele de exemplo. Quando nós temos aí principalmente o pregão eletrônico, nós vemos lá muita empresa licitando e muita empresa baixando até um valor que é inadmissível, valor que é inexequível, como nós chamamos, tá? Um valor que não tem cabimento, tá? Essa é a verdade. E aí o que acontece? A empresa ganha nesses valores e a gente não consegue atuar, tá? A empresa não consegue atuar de forma correta. Então aqui, se for pelo critério de julgamento maior desconto, tá? Estou conjecturando aquilo que pode ser, tá? Nós não temos sistema, novamente eu digo. Tem 10 empresas para licitar, todas elas oferecem o seu desconto em cima do valor de entrada da licitação. E aí quem der o maior desconto diante do valor ofertado inicial é quem vai vencer, tá? Então, com certeza vai ter um parâmetro, a partida é a partir de um determinado valor. Se você deu o maior desconto daquele valor, você vai sagrar o vencedor. Por que é interessante isso? Porque não fica aquele leilão, aquela situação de um monte de lance, Gente, tem licitação que a gente participa que chega a durar 3, 4 dias. Que ela é interrompida para o pregoeiro poder almoçar, interrompida às vezes para o pregoeiro poder ir embora e não acaba. A fase de lance até acaba, mas aí a pessoa chega num preço tão baixo, que aí vai começar a avaliar a documentação das empresas. Às vezes você tem lá 60 empresas e às vezes você chega lá a ver que o vencedor ficou lá num 35, tá? Então o cara ficou em 35º lugar e ganha a licitação. Então olha que absurdo, nós tivemos 34 empresas desclassificadas ou inabilitadas por causa da documentação, tá? Então é uma situação complicada. Então essa questão aqui desse critério de julgamento do maior desconto veio para tentar amenizar um pouco a respeito disso. Aí nós temos a melhor técnica, tá? Ou conteúdo artístico, tá? Então depende da situação aí, daquilo que você está contratando, perfeito? Aí nós temos a técnica e preço, perfeito, que é o que já tem hoje, normal. O maior lance, no caso do leilão, também já temos hoje, tranquilo. E aí nós temos mais uma inovação. Maior retorno econômico. Senhor amado, quando eu olhei isso aqui, eu falei assim, o órgão público está comprando alguma coisa e está querendo ganhar dinheiro de volta. Eu não estou entendendo isso. Mas, como eu falei, a lei ela traz a resposta para a gente. Então nós temos aqui, do artigo 33 até o artigo 39 tratando a respeito de tudo isso que eu te falei. Então eu vou direto naquilo que sobra dúvida. Então eu vou direto no artigo 39 para falar para você. E o artigo 39 diz o seguinte: o julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de contrato de eficiência, quer dizer, de eficiência o quê? Envolve técnica. Tá? Então a gente já parte por aqui. Considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que indicará de forma proporcional a economia efetivamente obtida na execução do contrato. Então, só para você entender, nós vamos ter um valor específico que esse valor ele vai trazer economia para o órgão
mesmo assim ele vai ter a execução do serviço. Ah, mas aconteceu um contratempo, alguma coisa e tal, e aquilo que eu me planejei de economia para o órgão, não vou conseguir cumprir. Será que nós temos previsão para isso? Aí nós vamos ver aqui, na sequência aqui. Então, nós temos aqui vários itens, tá? E nós temos aqui, proposta de trabalho que deverá contemplar a linha A, as obras, os serviços ou os bens, com os respectivos prazos de realização ou fornecimento. Então, perfeito, nós já sabemos. Agora aqui nós temos um item B, que ele vai dizer o seguinte: a economia que se estima gerar, expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço em medida monetária. Proposta de preço que corresponderá ao percentual sobre a economia que se estima gerar durante determinado período, expressa em moeda monetária. Perfeito. Do jeitinho que eu falei, tá tudo expresso, vamos gerar tudo isso. Aí nós temos o edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato, que servirá de base de cálculo para a remuneração devida ao contratado. Então olha isso, como é complicado. E aí o parágrafo 3º, ele traz o seguinte: para o efeito de julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Então eu tiro a proposta de preço e gero tanta economia. Isso que é baseado no quê? Eu fiz um orçamento prévio. Lembra que para a gente montar a licitação, lá na fase interna, se você acompanha os meus vídeos, tudo, você já vai saber que a fase interna da licitação é feito um projeto básico. E nesse projeto básico, nós temos a mensuração dos valores para a execução da licitação. Então aqui eu estou tratando de uma diminuição. Eu tenho aquele valor base, o valor pedido para execução pela empresa, quanto vai gerar de economia entre esses dois valores? Vai gerar um X de economia. Então aquele X tem que ser cumprido. Se ele não for cumprido, nós vamos para o parágrafo 4º. Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Olha aqui que coisa complicada. Você cobrou um preço para fazer um serviço. Aí você demonstrou que vai gerar uma economia daquele projeto base para o preço que você cobrou. Só que no preço que você cobrou, você já está considerando todos os seus gastos. E aí você teve um contratempo no meio do caminho. Óbvio, vai ter formas de documentar isso e tudo mais. É óbvio que o edital vai te trazer... Aqui eu estou sendo generalista, né? Vamos aqui falando o pé da letra. Lógico que a gente vai ter pormenores aí posteriormente. Mas, no que está dizendo aqui o inciso 1 do parágrafo 4º, a diferença que der aqui, se não deu X, deu Y, e Y é uma diferença menor do que X, você tem que pagar essa diferença. Essa diferença do X até o Y você tem que pagar. Sai do seu contrato, desconta de você. Entendeu? Então, olha que negócio complicado esse critério de julgamento. Pode trazer prejuízo para a empresa. Então, é algo que a gente ainda tem que esperar aí para ver como que vai ser a aplicação dele. Né? Se inciso 2º, aqui o último inciso desse artigo, desse parágrafo. Se a diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Então, quer dizer, se você teve outras economias, se teve mais economia, também pode dar problema. Não tem que ter mais economia do que aquilo que foi colocado. Porque daí para onde vai esse dinheiro? Aí esse dinheiro fica no erário? Será que esse dinheiro que sobra no erário não é enriquecimento do governo em cima de você? Porque se você conseguiu otimizar tanto que você conseguiu dar mais ainda lucro para o governo aqui, então ficou um negócio meio estranho, meio complicado aqui, que nós vamos ter que nos aprofundar um pouco mais, e eu vou trazer aí então um vídeo, um conteúdo falando especificamente desse critério de julgamento, porque nós vamos precisar tratar ele com maior teor aí de clareza. Perfeito? Aqui nós terminamos os critérios de julgamento. Então, pra gente, até aqui, querendo ou não, nós já chegamos em tudo aquilo que a gente precisa para licitar. Nós já sabemos as modalidades, já sabemos os critérios, a gente já sabe quais as fases que vai ter, porque você já está acostumado com o pregão, já sabe da concorrência pública como funciona.
Então você já tem tudo isso em mente. O procedimento das modalidades não mudou. O procedimento das modalidades não mudou. E eu falei que eu ia falar do pregão eletrônico, né? Eu vou voltar aqui só um pouquinho porque eu acabei pulando e eu vou falar para você do pregão eletrônico lá no artigo 29, 28, 29. Ele fala o seguinte, olha, artigo 29, parágrafo único. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 desta lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificação usuais de mercado. Perfeito? E o parágrafo único fala: o que não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados da natureza preponderante, intelectual e de obras e serviços de engenharia. Perfeito, isso nós já sabemos. Mas o que aqui traz também é que o pregão deve ser executado preferencialmente na sua forma eletrônica. E quando ele não for executado na forma eletrônica, ele deve ser justificado o motivo de não ter sido realizado da forma eletrônica. Então veja bem, nós temos aí hoje ainda com várias situações de órgãos públicos que malemar sabem mexer com o computador. Tá? Infelizmente a gente se depara com isso. De lugares que infelizmente não tem nem estrutura de sala para receber os solicitantes, que fica todo mundo amontoado. Tá? Eu já tive em licitações aí, por exemplo, da sala de licitação servir 3 pessoas dentro e nós estarmos em 40 licitantes. E aí nós temos que montar a comissão de análise entre os licitantes. Olha que é algo complicado. Chegar em comum acordo entre as empresas para elencar 3 pessoas que iam para dentro da sala para analisar toda a documentação de todas as empresas para verificar aquilo que estava certo e que não estava. Então, olha que situação complicada. Por quê? Porque os órgãos nem todos têm a estrutura que precisa, têm os equipamentos eletrônicos que precisam. Então, se não tem condições, às vezes, de fazer presencial, imagina de forma eletrônica. É lógico que nós temos aí diversos sistemas públicos e sistemas privados também, que podem ser utilizados. Né? Hoje nós temos aí o Comprasnet, que é em âmbito federal, que os municípios, os estados podem fazer convênio com o Comprasnet e utilizar esse sistema. Nós temos o estado de São Paulo, por exemplo, o BEC, que também municípios podem utilizar, outros órgãos podem utilizar. Então, assim, nós temos o Banco do Brasil, que é a Licitações E, que também todos podem utilizar. Lógico, tudo isso tem os seus devidos custos e tudo mais, mas de qualquer forma, quem vai executar, quem vai operar o sistema, não é o pessoal do Comprasnet, é o pessoal da prefeitura, no caso, que vai ter que ter ali um pregoeiro, um auxiliar técnico, né, uma pessoa que vai estar junto ali para operar o sistema e fazer tudo acontecer. Então nós temos essa dificuldade que infelizmente vai esbarrar. Então eu acredito que esses 2 anos também é uma questão para a estruturação de tudo isso. Porém, nós estamos vivendo uma situação que todo o dinheiro que tem hoje dentro dos órgãos estão sendo aplicado na saúde. Agora você imagina em sã consciência que em 2 anos a pandemia vai acabar e toda a força financeira que foi aplicada na pandemia já vai ser resolvida e o dinheiro já vai voltar para o cofre público para poder investir em tudo isso? Infelizmente eu acredito que não, né? Então eu acredito também que nós vamos ter muito pregão presencial ainda mesmo depois dos 2 anos, durante um tempo aí vai ter muito pregão presencial até que todos consigam aí se adaptar a todas essas mudanças. Perfeito? Dessa forma, então, nós falamos aí a respeito de todas essas questões. Aí, dando continuidade aqui na lei, para você conhecer, né, o que mais nós temos aqui, nós temos do artigo 40 ao artigo 44, nós temos das compras, tá? Então, nós temos aqui uma divisão setoriais, tá? Que agora vai falar que a seção 4 da lei, ela fala das compras a partir do artigo 40. Então, como que é a parte interna lá, o planejamento e tudo mais,
como é realizado a questão das compras, perfeito? Aí nós temos aqui em sequência, artigo 45 e 46, fala das obras e dos serviços de engenharia. Então, se esse é seu ramo de atividade, fuça aqui esses artigos porque tem coisa importante para você. Agora, então, você vai se encaixar, cada um vai se encaixar aqui dentro disso que eu vou falar. Eu não vou entrar em detalhes aqui nessas situações, tá bom? Mas aqui está muito claro para você. Aí nós temos do artigo 47 ao artigo 50 dos serviços em gerais, que aí pega todas as prestações de serviços, perfeito? Aí nós temos o artigo 51, trata da locação de imóveis. O artigo 52 trata das licitações internacionais, perfeito? E aí nós chegamos aqui no capítulo 3 da legislação, que vai tratar do artigo 53 até o artigo 71, vai tratar do procedimento, vai tratar daquilo que nos interessa. E eu quero deixar aqui para você, principalmente dentro do procedimento, a questão dos prazos, tá? A questão dos prazos é o que pega muito. Hoje já tem muita gente que perde prazo, deixa de entregar coisas no momento certo, de participar da licitação na hora certa. Então, nós vamos falar dos prazos. Nós temos aqui, então, no artigo 55, nós temos aqui a questão dos prazos mínimos. Veja bem o que a lei fala, prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, tá? Então, nós temos aqui uma divisão entre aquisição de bens, prestação de serviço de engenharia, de obras e engenharia, tá? Então tá tudo bem divididinho aqui. Não mudou quase nada. Por exemplo, o prazo da publicação do edital até a realização da sessão pública do pregão é 8 dias hoje com a 8666. Aqui também 8 dias úteis, da mesma forma, não mudou nada, tá? O prazo na hipótese de concorrência, 15 dias úteis. Perfeito. E aí nós temos vários outros prazos aqui. Presta bastante atenção nesse artigo 55, por causa dos prazos. Às vezes você está aí, fez uma cotação para um órgão, para a abertura de uma licitação, e aí você fica esperando eles te avisarem que a licitação foi aberta. Tá? Não, é você que tem que olhar, meu amigo. Você tem que correr atrás, ver quando que foi aberta essa licitação. Ah, foi publicada hoje? Ah, então tem 15 dias para eu preparar toda a minha... 8 dias úteis para eu preparar toda a minha documentação, deixar tudo em ordem, fazer vistoria se for obrigatório e fazer tudo aquilo que for preciso. Perfeito? Então presta bastante atenção nessa questão dos prazos para a publicação, para a entrega das propostas e aplicação de lances. Artigo 55. Como eu falei, do 53 até o 71 é o procedimento. O que o procedimento vai tratar? Ele vai tratar da divulgação do edital, como eu estou falando. Ele vai tratar do prazo para apresentação das propostas, como eu estou falando. Ele vai tratar do julgamento. Ele vai tratar da habilitação. E ele vai tratar do encerramento da licitação. Como ficou agora a questão da habilitação? A habilitação está lá na frente, deixa eu até ver aqui para você qual é o artigo específico. Artigo 62 fala da habilitação. A habilitação agora ficou padrão. Nós não temos mais aquela situação que na concorrência pública, na carta convite e na tomada de preço, a habilitação é primeiro e depois a proposta de preço é em segundo. Agora não, ficou tudo igual ao pregão. Primeiro concorre tudo, vê quem ganhou e tudo mais, aí vai para habilitação. Porém, o edital, a legislação, traz uma previsão aberta aqui que pode ser alterada também, pode ser invertida. Então deixou aqui com um negócio aberto. Infelizmente tem essa situação agora que pode, né, a critério aqui da comissão de licitações, pode ser invertida essa fase. Fase da habilitação com a fase da proposta de preço, tá? Mas, via de regra, proposta de preço, fechou, vencedor não. Melhor preço, ou melhor técnica e preço, ou melhor produção artística, todos aqueles critérios de julgamento. Feito, perfeito? Aí vamos para a habilitação para ver quem tem a documentação em ordem. Então ficou dessa forma. Aí após a habilitação ficou o encerramento da licitação, tá? Que finaliza ali lá no artigo 71. Artigo 71, exatamente. Encerramento da licitação. E aí nós
terminamos a fase de procedimento. Em seguida, aquilo que não pode faltar. Toda licitação tem ali a sua exceção de procedimento. Então nós temos hoje na 866, a gente já tem ali a questão da licitação dispensável e da licitação dispensada, né? Então hoje também continua da mesma situação. Então nós temos aqui a questão da licitação da inexigibilidade de licitação e da dispensa de licitação. Artigo 72 até o 75, trata da contratação direta, tá? Então nós temos aí da mesma forma a aplicação. Que isso vai falar do quê? De um valor menor para contratação, de uma questão de urgência e emergência, uma questão de calamidade pública, preciso realizar uma contratação. Então nós temos aqui, nos pormenores, aqui a situação de contratação direta. Perfeito? Você que faz alienação, geralmente vai em leilão, gosta de arrematar aí bens da asta pública e tudo mais. Então, o artigo 76 e 77 vai servir para você, que ele vai tratar das alienações. Então, você vai olhar aqui na legislação exatamente, é um artigo bem extenso, tá? Ele trata de bastante coisa, pode falar assim, poxa, mas a alienação só tem 2 artigos, mas ele é bem extenso, ele vai tratar de muita coisa para você. 76 e 77. Vou tomar mais uma aguinha que nós chegamos agora em mais inovação da lei. Então vamos lá. Artigo 78 a 88. Então nós temos aqui 10, 11 artigos. Vai tratar para a gente da questão dos instrumentos auxiliares. Tá? Veja bem, nós lemos lá na questão das modalidades que não é possível criar novas modalidades. Então, os instrumentos auxiliares não são novas modalidades. Estou afirmando, presta atenção nisso, não é nova modalidade. Ele já está dizendo, é um instrumento auxiliar. Auxiliar para quê? Para auxiliar na modalidade. Como hoje nós já temos, um exemplo, você realiza pregão para fornecimento fracionado. Mas o órgão público precisa contratar para um fornecimento ininterrupto fracionado. Então o que ele faz? Ele faz uma carta convite. Então uma carta convite não, ele faz um sistema de registro de preço, o SRP. Então ele faz um sistema de registro de preço. É que às vezes ele também acontece por carta convite, por isso que eu me confundi aqui. Mas geralmente ele é aplicado no pregão. O sistema de registro de preço, ele é um instrumento auxiliar. Esse instrumento auxiliar que auxilia no pregão para uma contratação contínua durante 12 meses, para você ficar entregando fracionado e tudo mais, para não precisarem fazer a licitação realmente como entrega fracionada. Então aqui o órgão, por exemplo, ele contrata uma quantidade maior, podendo utilizar toda ou não, de acordo com a demanda que ele vai ter. Tá? Então vamos entender então os instrumentos auxiliares, tomando como base o SRP, que faz parte desta questão. O SRP ele está aqui, inclusive, no artigo 78, inciso 4º, Sistema de Registro de Preço. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o credenciamento, e o credenciamento ele vai ser utilizado em hipóteses específicas de contratação. Tá? Ele é uma situação que você vai encontrar aqui, que ele vai tratar de coisas específicas, em casos que seja viável e vantajoso para a administração pública contratar de forma simultâneas em condições padronizadas vários itens, perfeito? E aí vai ter uma seleção de critérios e tudo mais que se assemelham à questão da modalidade pregão e concorrência pública. Tem que ter os mesmos cumprimentos daquelas situações. Porém, aqui o credenciamento, o órgão público ele vai ter a discricionariedade de credenciar várias empresas e tomar a decisão ali dentro nos parâmetros legais. Então, o credenciamento ele auxilia nessa questão. A pré-qualificação ela vai identificar licitantes que tenham interesse em contratar com o órgão público e que eles já possam estar ali, já cumpro toda a documentação. Toda a minha documentação está tudo em ordem. Então eu pré-qualifico essas empresas
para que eu possa abrir a licitação posteriormente, eu já tenho as empresas ali que vão participar, já são pré-qualificadas. É como a gente fazia antes na tomada de preço. Tomada de preço, a habilitação era antecipada, a gente tinha o CRC, né, o cadastro de registro, né, lá do órgão, aí toda a documentação era analisada, então você participava da licitação só com o CRC, né, você só tinha lá o cadastro de registro lá, tudo certinho, participava, estava tudo certo. Perfeito? Então aqui a pré-qualificação, inciso 2º da lei, do artigo 78 da lei 14.133. Aí nós temos aqui o inciso 3º, que ele vai falar do procedimento de manifestação de interesse. O procedimento de manifestação de interesse. Eu vou ler para você aqui para você entender que é muito claro do jeito que está no artigo 81. A administração poderá solicitar a iniciativa privada, mediante procedimento aberto de manifestação de interesse, a ser iniciado com a publicação de edital de chamamento público. O que nós já temos hoje. Nós já temos hoje o chamamento público. Tá? Então, ela faz o chamamento público e as empresas que tenham interesse, elas vêm para participar desse chamamento público para realizar o quê? Então vamos lá, dando continuidade. Para o chamamento público, a propositura e a realização de estudos, investigações, levantamentos e projetos de solução inovadoras que contribuam com questões de relevância pública na forma de regulamento. Perfeito? Então, é para isso que serve o procedimento de manifestação de interesse. Lembra do chamamento público, que é exatamente ele. Aí nós temos um inciso 4º, que o inciso 4º é o sistema de registro de preço. Já falamos dele, você já está acostumado com ele também, então é só você dar continuidade aí à vida do jeito que já é feito. E nós temos, por fim, o registro cadastral, que eu falei para você aqui, que nós já utilizamos hoje. Então, tudo isso daqui são instrumentos auxiliares. Instrumentos auxiliares às modalidades. Perfeito? Então, você precisa estar aí antenados com eles, porque eles vão aparecer dentro do edital. Ah, você vai precisar fazer só vai participar dessa licitação quem já tiver uma pré-qualificação. Epa, não fiz a pré-qualificação, e agora? Perdi o direito, decaiu o meu direito de participação. Será? Será que vai ter outro parâmetro? Então, a gente vai analisar de acordo com cada situação que vai vir pela frente. Tá? Então, você tem que estar sempre de acordo com eles. Em continuidade, nós falamos aqui, então, até o artigo 88. Agora nós temos aqui, igual era na Lei 8666, nós temos uma quantidade muito grande de artigos que vão tratar do quê? Dos contratos administrativos. Então nós chegamos aqui, ganhamos a licitação e agora eu vou instituir um contrato administrativo. Então, a partir do artigo 89 até o artigo 154, vai tratar dos contratos administrativos. O que ele vai tratar dos contratos administrativos? Você vai ver depois com muita calma, tá? Se você quiser estudar a respeito dos contratos administrativos, o importante para você é poder assinar o contrato administrativo e ganhar dinheiro, tá? Mas para você entender, está tudo aqui. Ele vai falar do quê? Veja, aqui tem muita coisa que é importante você saber, que coisas que envolvem seu dinheiro aqui também. Então ele vai falar da formalização, das garantias, da alocação de riscos, das prerrogativas da administração, da duração dos contratos, da execução dos contratos, da alteração dos contratos e dos seus preços. Tá? Então, como que procede a alteração de preços e tudo mais. Das hipóteses de extinção de contratos, do recebimento do objeto contratado, dos pagamentos, da nulidade dos contratos, dos meios alternativos de resolução e controvérsias. Então, tudo isso aqui vai tratar do artigo 89 até o artigo 154, que trata dos contratos administrativos, que é o título 3 da nossa legislação. Perfeito? E aí nós chegamos então no artigo 155, que vai falar para a gente aqui das irregularidades. Tá? Irregularidades. E ele vai tratar do artigo 155 até o artigo 173. E ele fala também de coisas importantes que você precisa saber. Ele vai tratar das infrações e sanções administrativas. Muita gente está nesse momento impedido de licitar
por causa de sanções administrativas, por inexecução de contratos, pela falta de pagamento, né, e muitos outros critérios que acabam aí atrapalhando sua vida em licitações. Então você precisa saber aqui o que pode te levar às sanções administrativas. Aí ele fala também, muito importante esse item, gente, das impugnações dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos. Vou repetir, das impugnações, dos pedidos de esclarecimentos e dos recursos. Está aqui dentro dessa questão. Vou falar para você especificamente até o artigo que trata exatamente isso. Artigo 164, 164. Ele trata deste item. Você precisa saber, porque isso aqui faz parte do seu procedimento licitatório, lá enquanto você estiver participando. Algum concorrente, você vai ter que entrar com recurso, ou vai ter que responder uma contrarrazão, ou vai pedir um esclarecimento antes da licitação acontecer, antes do certame acontecer. Aqui está o procedimento que deve ser adotado. Perfeito? E o terceiro item é o controle das contrarrazões, tá? Das contratações, perdão, controle das contratações. Falei contrarrazões agora e troquei aqui as bolas. Então, do controle das contratações. Isso aqui ele vai instituir o controle das contratações, inclusive portal eletrônico, como tem que ser, como que vai ser feito esse controle. Até você vai ver no artigo 174 que fala do PNCP, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, tá? PNCP. Ele vai tratar aqui certinho falando dessa Constituição. Nem coloquei aqui nesse conteúdo, na verdade, é que veio a cabeça agora, estou falando para você, porque na verdade não te interessa tanto isso, mas é só para você fazer consulta, para tornar público tudo aquilo que está acontecendo. E aí, nós voltamos então ao início do nosso vídeo, que trata das alterações legislativas. E dessa forma você conheceu a legislação por completo. Então, a partir do artigo 177, você vai ter no 177 até o 193 as alterações legislativas. Lembra que nós começamos no 193, que fala da revogação das duas legislações que vão ser substituídas por essa. Então, aqui nós voltamos no início. Desse jeito, nós mapeamos toda a lei 14.133. Agora, se você pegar esse vídeo, você pegar a legislação, você vai certamente se localizar dentro dela tudo aquilo que ela tem para te oferecer. Eu ainda vou trazer vários vídeos para você, mostrando item por item. Vou trazer situações que vão falar, olha, essa parte aqui que nós falamos lá na live aquele dia, nós vamos agora destrinchar ela. Vamos entender certinho como é que funciona essa situação. Então ainda nós vamos ter essas situações. Então você vai conseguir, de certa forma, tirar as suas dúvidas comigo aqui ainda, tá? Para que você consiga, em primeiro lugar, responder, conseguir atuar aí de forma satisfatória, sem que você tenha nenhum prejuízo. Isso é o mais importante, você não pode ter prejuízo. Você precisa conhecer a legislação de forma completa para que você não tenha, não traga nada de ruim para você, tá? Então, deixa eu ver agora aqui se deixaram algumas perguntas para que a gente possa estar respondendo aqui. Deixa eu só abrir aqui para eu conseguir ver. Sou um pouquinho ruim nessa questão aqui da informática, mas nós vamos encontrar aqui. Deixa eu ver aqui o que eu consigo ver para você. Se você que está online aí neste momento quiser deixar perguntas também, pode deixar pergunta que eu já vou responder para você ao vivo. E dessa forma a gente vai esclarecer tudo aquilo que você precisa saber. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só achar aqui no meu computador aonde que eu estou no ao vivo. Lembrando então que nós temos agora, a partir desse mês de abril, nós temos a nossa formação de analista em licitações, em que você vai poder participar conosco. Nós vamos utilizar a plataforma Hotmart para que você tenha um acesso aí legal diante da plataforma e dessa forma você consiga aí, ficar por dentro de tudo aquilo que você precisa para você licitar. Você vai aprender tudo.
toda a teoria, toda a prática, nós vamos montar de forma presencial, nós vamos montar a documentação junto, nós vamos montar o envelope junto, nós vamos colar o envelope juntos. Então tudo aquilo que você precisa, você vai conseguir buscar dentro desse curso. É óbvio que dentro do curso você vai ter um tempo de aprendizagem, tá? O curso ele tem muitas aulas, vai ter aproximadamente, aí são 50 aulas gravadas aproximadamente, mais as mentorias em grupo, que a gente vai ter aí reuniões onde a gente vai poder tirar as dúvidas de vocês. Então a gente vai ter muito conteúdo para você, para que você possa tirar dúvida de tudo, sem que você fique preocupado com nada, para que tudo possa ficar claro e você consiga licitar aí de forma clara. Eu não estou conseguindo ver aqui as perguntas, não sei por que motivo, mas eu vou responder a sua pergunta aí nos comentários. Você que fez pergunta, eu vou responder as suas perguntas aí no comentário. Assim que eu terminar essa live aqui, eu já vou responder as suas perguntas. Dessa forma, nada vai ficar aí com dúvida. Eu agradeço você que esteve conosco até agora. Nós já tivemos aí, já deu um bom tempo, né, de live. Obrigado aí pela sua paciência, obrigado por estar conosco. Nós já tivemos aí 1 hora e 20 minutos de live. E você que está aqui comigo ainda, é porque você está querendo crescer em conhecimento e alcançar, acima de tudo, grandes frutos. Essa live vai estar disponível no nosso canal do YouTube, assim como eu já disse, no Multi Consultoria e Treinamento. Nós temos lá vários outros vídeos também que são de grande valia para o seu conhecimento. Não deixe de assistir, não deixe de acompanhar os vídeos que nós temos publicados. Nós temos também um canal no Telegram. Se você pegar aqui no nossa Multi Consultoria oficial, aqui no Instagram mesmo, você vai ter ali na nossa bio o link para você fazer parte da nossa comunidade no Telegram, que é dos empreendedores de sucesso. Lá eu tenho trazido também bastante conteúdo importante, promoções dos nossos trabalhos e tudo aquilo que você precisa para você atuar e para você demonstrar. O Rafael está me ajudando aqui. Dê um clique na tela, pode ser que apareça os comentários. Já fiz isso, Rafael. Foi a primeira coisa que eu pensei e não apareceu aqui, infelizmente. Mas eu vou responder já para vocês. Fica conectado aí que a resposta já vai vir em seguida. Gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e em breve nós estaremos juntos aqui novamente. Até mais.